Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, graça e paz a todos que estão chegando. Estou acabando de conectar aqui o meu mic, sejam bem-vindos, você que está aqui entrando neste ao vivo e você que está chegando também nesse vídeo gravado. Quero lembrar que você pode assistir esse vídeo gravado aqui ou no meu YouTube, lá no YouTube Pastor Douglas Castro, e é uma satisfação ter você também como meu seguidor lá no meu canal do YouTube Pastor Douglas Castro, e aqui também no Instagram. Então essas são as oportunidades de você poder ouvir as mensagens que eu tenho trazido aqui no Instagram, gravadas aqui no IGTV, ou também lá no meu YouTube. Aliás, tem muita coisa, de repente, que você não viu, não assistiu lá no meu YouTube, tá bom? Lá eu coloco algumas séries, alguns temas e etc. Deixa eu pedir para você logo de cara curtir, compartilhar, sempre será muito bem-vindo. Então vamos começar esta live orando e pedindo que a bênção de Deus esteja sobre nós, nossos corações, nossa mente, a fim de que sejamos plenos do conhecimento e da graça de Deus para essa noite. A Bíblia não é um livro qualquer e também não deve ser lido de uma maneira qualquer. A Bíblia é um livro vivo. Jesus disse que a palavra que eu vos tenho dito, ou as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Que coisa fantástica sobre a palavra de Deus, né? São espírito e vida. A Bíblia é um livro vivo, porque ela contém o Espírito de Deus e a vida de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo e a vida de Jesus Cristo estão contidos na palavra de Deus. Então, toda vez que você e eu entramos em contato com a palavra de Deus, nós estamos entrando em contato com a vida de Deus e com o Espírito de Deus. E quando nós entramos em contato com o Espírito de Deus e a vida de Deus, qualquer coisa do bem, de poder pode acontecer na sua vida. E aí, se você sente-se abatido, você pode encontrar esperança, ânimo. Se você está cansado, você pode ser refrigerado, você pode encontrar descanso. Se você está doente, você pode encontrar cura. Se você está enfermo, você pode ser sarado. Se você está atormentado por pensamentos ruins, você pode ser liberto. Se você está num caminho de morte, você pode ser salvo e ser colocado no caminho da vida. Se você se sente na escuridão do medo, sem saber o que fazer, então você entra em contato com a luz que é Jesus, que ilumina os nossos caminhos. Se você precisa de justiça em alguma coisa, em alguma área da sua vida, então quando você entra em contato com a palavra, você entra em contato com o Espírito de Deus e com o poder do seu Espírito, com a vida de Deus, e aí ele se torna a sua justiça, porque Deus é a nossa justiça. Então, olha, creia minha irmã, creia meu irmão, você está num ambiente onde a palavra de Deus vai fluir para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento pedindo que o Teu Espírito Santo, que habita na Sua palavra, a vida que há em Ti, que vem por intermédio da Tua palavra, toque aqueles que estão aqui nesta live, toque aqueles que estão chegando neste vídeo gravado e traga vida, porque a Tua palavra é vida, Tua palavra é poder, Tua palavra é cura, Tua palavra é salvação, Tua palavra é libertação, Tua palavra é profecia, Tua palavra é luz que ilumina os caminhos, lâmpada para os nossos pés, é a Tua palavra. Ela ilumina as pessoas que não sabem o que fazer, para onde ir. As pessoas atormentadas são libertas pelo poder da Tua palavra. Que isso venha sobre a vida daqueles que estão aqui, ligados nesta live, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem-vindos, Ronaldo, bem-vindo. Bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui.
Poxa, tem tanta gente aqui, bem-vindo todos vocês. É que os nomes das pessoas no Instagram são alguns nomes, as pessoas não usam o seu nome literal, né? Botam algumas siglas ou sobrenome antes do nome e nem sempre dá para entender direito. Então, bem-vindo todos. Beijo grande no seu coração e vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir, nós vamos pensar um pouco sobre o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. E eu quero meditar um pouco e pensar um pouco sobre esse texto. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, um texto tão conhecido, tem gente me dando um oi. Olha, vai colocando aí no papel, se você tiver alguma pergunta para me fazer enquanto essa live está acontecendo, sinta-se à vontade para fazer perguntas, tá bom? Se você deseja participar ao vivo e fazer a sua pergunta aqui ao vivo, a cores para mim, manda a solicitação aí para fazer a pergunta e eu vou liberar a sua participação para você fazer a pergunta. Tem gente que gosta. Então, se você quer me fazer uma pergunta aqui ao vivo, é só mandar a solicitação. Se você não quer fazer verbalmente, deseja escrever a sua pergunta, então coloque aí a sua pergunta, claro, em cima do tema que nós estamos trabalhando aqui hoje. E o tema de hoje, qual é, Pastor Douglas? O tema de hoje é Seja a Mensagem, somos a mensagem, né? Nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá, João capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: E o verbo aqui no caso, Jesus, né? Vamos ler o versículo 1 antes de ler o 14. Diz assim: No princípio era o verbo, no princípio de tudo, no começo de tudo, antes que o mundo fosse criado, no princípio da eternidade, lá em Deus, diz o texto, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E aí o versículo 14 diz assim: E o verbo se fez carne. Guarde esta expressão, porque nós vamos pensar aqui nesta expressão. O verbo se fez carne. Guarde isto, porque nós vamos pensar um pouco sobre esta colocação de João sobre Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do único Filho ou do unigênito do Pai. Unigênito, o primeiro gerado, o único gerado por Deus diretamente. Jesus, o Verbo, é de Jesus que está falando aqui. Mas guarde esta expressão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, do único Filho de Deus que é Jesus. Muito bem, pessoal. Nós oramos aqui, nós estamos pedindo que Deus nos ajude, porque quando a palavra de Deus é pregada, não é simplesmente uma exposição humana que está em jogo, não é uma palestra. A intenção do Senhor pedindo para que homens compartilhem a sua palavra, homens que são cheios da vida do Espírito Santo, mulheres que são cheias da vida do Espírito Santo, que têm a sua vida rendida nas mãos de Deus e que se colocam diante do Senhor dizendo: Senhor, usa-me como canal. Sabe, o que está em jogo aqui não é palestrar, trazer uma boa e agradável mensagem sobre Deus. Não se trata disso, mas se trata de compartilhar exatamente a vida de Cristo com você, a fim de que você sinta o impacto da presença de Deus na sua vida cotidianamente. Isso é transmitir vida, não é transmitir palavras. Eu não estou aqui para transmitir palavras, mas para transmitir vida para você, a fim de que esta vida
faça sentido para você em todas as áreas da sua vida, dentro de casa, na família, no trabalho, na política, na educação, na sociedade, onde quer que você esteja, que esta vida de Deus esteja dentro de você, pulsando dentro de você, crescendo dentro de você, tornando você cada vez mais alguém cristão na sua essência, no seu jeito de viver, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, no seu jeito de sentir. Longe de sermos perfeitos, mas que esta vida de Deus cresça e te conduza por um caminho de perfeição, cada vez mais perto da perfeição, cada vez mais perto da perfeição, porque esse de verdade é o desejo de Deus para cada um de nós, né? Que cresçamos em tudo na semelhança de Jesus, que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de ser empresário, no nosso jeito de ser mãe, no jeito de ser pai, no jeito de ser filho, no jeito de ser amigo, no jeito de ser irmão, né? Que tudo que nós façamos ou vamos fazer no nosso dia a dia seja cada vez mais parecido com o jeito de Deus. Jeito de Deus, né? É sobre isso que nós estamos querendo pensar um pouco. Por quê? Porque isso é dar espaço, meu irmão. Isso é dar espaço para a vida de Deus crescer dentro de você, para a mente de Deus se expandir dentro da sua mente e tornar você e eu cada vez mais cristãos. E é daí, sabe? É daí que vem aquela ideia quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Ter uma vida abundante é deixar esta vida de Deus crescer dentro de nós, em todas as áreas. E eu vou falar aqui 4 áreas importantes onde esta mensagem de Deus tem que crescer na vida da gente. Tá? Então tá bom. Olha só, quanto mais a vida de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, cresce em você, mais a sua vida se torna uma vida abundante. Deixa eu repetir isto. Vida abundante não é concordar com o Evangelho. Vida abundante é ter o Evangelho crescendo dentro de nós. E à medida que o Evangelho cresce dentro de nós, esta nossa vida se torna cada vez mais abundante. Então você começa a entender e atingir mais sentido. Tudo começa a fazer mais sentido na sua vida, né? Não é simplesmente concordar, achar o Evangelho uma coisa bonita, uma filosofia de vida bonita. Não é ser convencido pelo Evangelho, mas é ser convertido pelo Evangelho. E não é só ser convertido pelo Evangelho, é ser absorvido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Absorvido. Deus quer absorver você e quer que você absorva essa vida de Deus dentro de você, para que tudo que você encontre sentido. Tudo que você faz encontre sentido na presença de Deus crescendo cada vez mais dentro de você. Eu separei uma frase aqui muito interessante que eu venho pensando ao longo de toda esta semana. Aliás, não somente ao longo desta semana. Esta live aqui que eu estou fazendo agora, ela nasceu já há um tempo atrás, a semana passada. E eu fiquei pensando sobre esta mensagem que nós carregamos, né? Que nós chamamos de o Evangelho. Esta mensagem. E você vai entender o que tem a ver com o texto que nós separamos hoje, o Verbo se fez carne. Né? Você vai ligar os pontos já já. E a frase que eu pensei ao longo dessa semana é a seguinte: é imperativo. E quando eu digo é imperativo, é mais do que importante, é mais do que vital, é mais do que necessário. É imperativo que nós evoluamos de um povo que possui uma mensagem para um povo que é a mensagem.
O povo cristão, ao longo de todas as eras, e é meio que comum isto, de nós sermos um povo que carrega uma mensagem, que tem uma mensagem. Nós temos uma mensagem, nós temos que pregar uma mensagem. E não deixa de ser verdade, sabe? Não deixa de ser verdade. Nós somos um povo que tem uma mensagem. Nós somos um povo que carrega uma mensagem. Mas já chegou a hora, e já passou a hora, em que nós precisamos evoluir. Evoluir de um povo que carrega uma mensagem para um povo que é a mensagem. Somos um povo que mais do que temos uma mensagem, nós somos a mensagem de Deus. E é diferente. Pode parecer sutil, pode parecer que não tem grande diferença, mas faz toda a diferença e você vai perceber isso comigo ao longo dessa live. Então fica aí sintonizado. Deixa eu chamar o meu filho do coração, meu querido Carlos Estites. Carlos Estites, venha cá, meu querido. Deixa eu chamar ele aqui. Ok. Muito bem. Muito obrigado, meu querido. Ok, maravilha. Olha só, pessoal. Quando eu digo que nós precisamos evoluir de um povo que tem uma mensagem para um povo que é a mensagem, significa que é a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Eu acho que Deus quer fazer isso de nós, sabe? O verbo se fez carne. Lembre-se, no início da live, eu disse para você que ia falar sobre este foco. O verbo se fez carne, né? Nós somos a mensagem. Você é a mensagem. Você não tem uma mensagem, você é a mensagem. Porque se você não for a mensagem, as pessoas podem não acreditar no que você tem a dizer. Pense comigo nisso. Calma e pense com muito carinho. Se nós não formos a mensagem e nós pregarmos uma mensagem, as pessoas podem não acreditar na mensagem que nós estamos pregando. Porque nós não estamos aqui para pregar uma mensagem, nós estamos aqui para viver uma mensagem. João escreve o Evangelho no seu primeiro capítulo, falando que o verbo, no verso 14, o verbo se fez carne. Jesus é a encarnação da palavra. Jesus é a encarnação do Evangelho. Jesus é a encarnação daquilo que ele pregava. Veja, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus derramou seu sangue para perdoar pecados? Por que Jesus ressuscitou depois do terceiro dia? Por que Jesus derramou nesta terra o seu Espírito Santo? Por que ele fez estas coisas? Por que era necessário Jesus morrer? Porque Jesus era a mensagem. Ele não bastava Jesus pregar uma mensagem. Ele tinha que ser a mensagem. Você lembra quando João Batista estava batizando no Rio Jordão e Jesus estava prestes a começar o seu ministério? Lembra deste episódio? Você já deve ter lido, já deve ter ouvido mensagens a respeito do batismo de Jesus no Rio Jordão, o céu abrindo, a pomba descendo sobre Jesus, né? E Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Mas deixa eu lembrar aqui, voltar no tempo, deixa eu lembrar aqui de uma fala do próprio João Batista, quando ele viu Jesus, antes dele batizar Jesus, ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus
E ele não disse, aquele é Jesus que tem a mensagem do Evangelho, aquele é Jesus que vai falar sobre o perdão de pecados, aquele é Jesus que tem uma palestra bonita, aquele é Jesus que tem poder de curar os doentes, aquele é Jesus que ama os pobres, aquele é Jesus que salva os ricos, aquele é Jesus que livra das obras do diabo. Não, ele não disse nada disso. Ele não disse nada disso. Embora Jesus fosse tudo isso, ele diz, aquele é Jesus que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus. Ele chamou Jesus por aquilo que Jesus era. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha uma mensagem, Jesus era a mensagem. Jesus era a mensagem. E agora Jesus não está mais aqui em carne, osso, sangue. Ele deixou você aqui. Ele deixou a mim aqui. E nós não estamos aqui para carregarmos uma mensagem. Nós estamos aqui para sermos a mensagem. Para vivermos a mensagem. Sabe por que muitos filhos não acreditam na mensagem do Evangelho pregado por seus pais? Porque os pais não vivem a mensagem. Sabe por que muitos funcionários não se convertem através da pregação de empresários que se dizem crentes e cristãos e os seus funcionários não se entregam ao Evangelho? Porque muitos empresários chamados cristãos não são a mensagem. Eles pregam a mensagem, mas eles não são a mensagem. Sabe por que muitos filhos não acreditam na pregação de muitas mães? Porque as mães pregam muito, mas elas não são a mensagem. Sabe por que muitos maridos não se convertem? Porque as mulheres falam muito, mas elas não vivem a mensagem. E o grande poder de Jesus não era pregar a mensagem, era viver a mensagem. Jesus não disse, eu vou iluminar você. Ele disse, eu sou a luz. É diferente, gente. Nós não podemos pregar a luz, nós temos que ser a luz. Você não foi chamado para pregar a luz, você foi chamado para ser a luz. Se a luz que há em ti são trevas, disse Jesus, quão profunda são essas trevas. Por quê que muita gente diz ser luz e na verdade é treva? Porque prega a luz, mas ele mesmo não é luz. Vive nas trevas do pecado, nas trevas do lamaçal da mentira, nas trevas do adultério, nas trevas da cobiça, nas trevas da ganância, nas trevas do adultério, nas trevas do sexo exagerado, nas trevas da glutonaria. Então veja só, gente, por que as pessoas, e quando as pessoas vão acreditar na mensagem que eu prego, na mensagem que você prega? Quando nós formos a mensagem. Você foi chamada, minha amiga, minha irmã, você foi chamada para ser a luz. Veja, Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse, eu sou a luz. Mas depois que, antes dele ir embora, ele disse para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo da mesa. Pelo contrário, se coloca no lugar apropriado para que ilumine todo mundo que está na casa. Deus quer que a sua vida seja luz. Deus não quer que você pregue a respeito da luz. Ele quer que você ilumine. Ele quer que eu ilumine, que a minha vida brilhe. Não que eu fale do brilho, mas que eu brilhe para a glória de Deus. Deus chamou você para brilhar, Deus chamou você para iluminar, Deus chamou você para amar, Deus chamou você para perdoar, Deus chamou você para curar. Por quê? Porque nós não fomos chamados para carregar uma mensagem de cura, nós não levamos uma mensagem de cura, nós somos a cura.
quando colocavam os paralíticos na época da primeira igreja de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, se você ler, você vai encontrar, Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha sido derramado, e as pessoas traziam os doentes, estavam lá os apóstolos, e tinha coxo, endemoniado, cego, surdo, mudo, leproso, gente enferma de tudo quanto é jeito. E as pessoas traziam os seus doentes. E uma vez, enquanto Pedro com alguns discípulos subiam para o templo, para o pátio do templo, para orar, alguém veio e falou assim: olha, este enfermo aqui está precisando de cura. Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico andou. Por quê? Porque Pedro não tinha mais uma mensagem, Pedro era a mensagem. Pedro era a mensagem estava encarnada em Pedro. O que eu tenho dentro de mim é cura, o que eu tenho dentro de mim é poder, o que eu tenho dentro de mim é a vida, é o mesmo Cristo vivendo de novo em Pedro, é o mesmo Cristo vivendo de novo no apóstolo Paulo, é o mesmo Cristo vivendo de novo em você, é o mesmo Jesus agora encarnado em você, para que você leve este Jesus para a sua escola, para que você leve este Jesus lá para a sua faculdade, para que você leve este Jesus no supermercado, dentro da sua casa, que você seja esta cura. Você não tem uma mensagem, você é a mensagem, meu irmão, minha irmã, você é a mensagem. Paulo disse em Gálatas: eu estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais, mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Paulo se tornou então agora a mensagem. Percebe a diferença? Nós não somos um povo, nós precisamos evoluir nesta ideia de um povo que tem mensagem para um povo que é a mensagem. Eu espero que eu esteja conseguindo ser claro o suficiente para transmitir a você a ideia poderosa de que você não tem uma mensagem. Eu não tenho uma mensagem, eu e você somos a mensagem. Nós não temos sal para dar às pessoas. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês são. Qualquer coisa menos do que isso não impacta a vida das pessoas. É por isso que as pessoas não acreditam na nossa mensagem muitas vezes. É por isso que as mulheres não se convertem, os maridos não se convertem, as esposas não se convertem, os filhos não se convertem. Porque está faltando a gente ser a mensagem de verdade. De onde eu tirei essa ideia? Aqui, de João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, meu irmão, Jesus já foi. Ele está sentado à direita de Deus nas alturas e vai voltar a segunda vez para buscar uma igreja gloriosa, vitoriosa, poderosa, santa, sem mancha, nem ruga, nem mácula, gloriosa, uma noiva linda. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas até lá, nós somos agora a encarnação de Jesus Cristo. Nós somos a mensagem de Jesus agora. Nós estamos aqui para ser a luz que Ele um dia foi, sermos o sal que Ele um dia foi, sermos a cura que Ele um dia foi, sermos a graça. Deixa eu falar isso aqui com você, meu irmão. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Olha, presta atenção aqui de verdade, porque isso que eu vou falar agora é poderoso. Vai ajudar você a ser mais luz, vai ajudar a mim a ser mais... E capte, se você puder anotar essa verdade, ela é poderosíssima, poderosíssima.
Deixa eu dizer com todas as letras que eu puder dizer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não podemos inverter a ordem. Vimos a sua glória. Olha só, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê em primeiro? Cheio de quê? De graça. Graça. Sabe? Tem gente que está querendo inverter a ordem. Tem muita gente que inverte a ordem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade. E aí a gente sai por aí falando um monte de verdade para todo mundo, mas nós não somos graciosos. Nós não podemos inverter a ordem, porque Jesus não inverteu a ordem. Primeiro as pessoas precisam de graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio do quê? Graça e verdade. Primeiro, se você é a mensagem, você deve carregar graça, não julgamento, não julgue as pessoas, mas tenha compaixão das pessoas. Não afaste as pessoas, mas aproxime as pessoas. Não condene as pessoas, mas traga graça para as pessoas. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Quando o Verbo encarna em nós, quando a palavra de Deus encarna em nós, quando nós somos cristãos que encarnam a vida de Jesus, o ministério de Cristo continua sendo graça primeiro e verdade em segundo. Graça primeiro, verdade em segundo. Se você não for primeiro graça e quiser ser primeiro verdade, então você vai afastar as pessoas, porque nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade antes de ser aceito, antes de ser abençoado, antes de ser amado, antes de sentir-se perdoado. Primeiro graça, depois verdade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando as pessoas queriam, as multidões seguiam Jesus, não é isso? As multidões seguiam Jesus. Por quê? Porque ele não condenava ninguém. Você lembra da mulher pega em adultério que foi trazida até Jesus e ele escrevia no chão? Você lembra? Lembra dessa história? Né? E tinha um bando de gente lá com as pedras da verdade. Deixa eu perguntar para você aqui algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, a mulher estava adulterando? Sim. Era verdade ou era mentira? Era verdade. Era verdade. Ela estava em adultério. Aqueles homens trouxeram a mulher lá para frente de Jesus e eles mentiram para Jesus, dizendo, olha, ela foi apanhada em adultério. Eles estavam mentindo? Não, eles não estavam mentindo. Só que Jesus habitou entre nós, primeiro, cheio de graça, depois verdade. A verdade da lei judaica dizia que a mulher deveria ser apedrejada até a morte, porque a lei judaica dizia que uma pessoa, homem ou mulher, pega em adultério, deveria ser apedrejado até a morte. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. Aqueles homens que estavam com pedras na mão, pronto para jogar pedra naquela mulher pega em adultério, estavam fazendo aquilo que era verdade? Estavam. Era lei. Só que Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Não verdade e graça, mas graça e verdade. E aí Jesus disse assim, quem não tem pecado aqui, seja o primeiro que atire a pedra. Aqueles homens que estavam com as pedras da verdade na mão, eles só esqueceram de uma coisa, da verdade dos pecados deles. Eles queriam apedrejar a verdade do pecado do outro, no caso da mulher. Mas eles não queriam apedrejar a verdade do pecado deles. Eles não olharam para a verdade dos seus próprios pecados. Mas Jesus olhou. Jesus olhou. E Jesus pegou pedra. E ele tinha todo o direito de pegar a pedra e não só apedrejar a mulher adúltera, como também apedrejar aqueles que estavam com pedra. Jesus poderia. Era verdade. Mas Jesus habitou em nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus revela a verdade, mas ele revela a verdade depois da graça. Aquele que não tem pecado, disse Jesus, seja o primeiro a apedrejar esta mulher.
Então eles viram a verdade dos seus próprios pecados, mas eles olharam a verdade dos seus próprios pecados com graça. Jesus não condenou ninguém. Ninguém. E ele olhou para aquela mulher que estava quase a ponto de ser apedrejada de maneira verdadeira, e ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os pregadores da verdade? Ninguém te condena? Eu também não, porque Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí, quando ele diz assim, eu também não te condeno, aí então ela se sentiu amada, ela se sentiu protegida, ela se sentiu apoiada, ela se sentiu cheia de misericórdia. Um novo olhar olhou para ela com um olhar de misericórdia, não de condenação, não da verdade fria, mas um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar de apoio, um olhar de braços abertos, e disse: mulher, eu também não te condeno. Aí ela estava pronta para ouvir a verdade, porque ela foi aceita do jeito que ela era. E agora ela estava pronta para ouvir a verdade. E Jesus disse: agora vá e não peques mais. Jesus não disse que ela não estava pecando, mas primeiro ele usou graça e depois ele usou a verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Primeiro graça, depois verdade. Mas primeiro graça, depois verdade, mas antes de tudo, o Verbo se fez carne. O quê? O Verbo se fez carne. Sabe, nós não estamos aqui nesse planeta Terra para sermos evangélicos. Nós não estamos aqui neste planeta Terra para termos uma mensagem. Nós estamos aqui para encarnarmos a mensagem. Jesus já foi embora. Está sentado à direita de Deus, esperando o momento de voltar e levar toda a sua igreja para a glória. Mas até lá, ele deixou uma missão para mim, para eu e para você. E a missão é que nós encarnemos a mensagem, que vivamos a mensagem, que sejamos a mensagem. Alguém um dia chegou até Gandhi, uns cristãos ingleses chegaram até Gandhi na Índia, porque os cristãos ingleses queriam evangelizar a Índia. E aí eles foram pedir um conselho para Gandhi e falaram assim: escuta, como é que você acha que nós podemos evangelizar a Índia? Ele falou assim: olha, qual é o segredo? Qual você acha o segredo? E Gandhi disse assim: o segredo é o segredo das flores. Qual é o segredo das flores? Elas simplesmente perfumam, porque elas são flores. Elas são. Elas não conseguem negar o que são. Se vocês forem a mensagem, as pessoas vão se entregar a este Jesus de vocês. Mas se vocês não forem a mensagem, ninguém vai se converter. Sabe? Graça e verdade só pode sair de uma boca com poder se nós encarnarmos a mensagem. O Verbo se fez carne. Essa é a primeira condição. Que nós possamos encarnar a mensagem de Jesus, vivermos a mensagem de Jesus todos os dias, levarmos graça por onde formos, e depois que as pessoas receberem graça, nós entregarmos a verdade. E elas vão mudar de vida, pode ter certeza. Encarne a mensagem. Encarne a mensagem. Carregue a graça e pregue a verdade. E as pessoas vão se entregar a Jesus. Mas se não for nesta ordem, forget it. Forget it. Tá bom. Para a gente fechar a reflexão de hoje, tem tanta gente participando aqui. Quero exalar o perfume de Jesus. É isso. Está dizendo a minha esposa linda. Está dizendo, eu quero exalar o perfume de Jesus. Né? Para a gente exalar o perfume de Jesus, nós precisamos ser o perfume. Se eu carregar um frasco de perfume comigo, o perfume pode acabar. Mas você lembra? O que Jesus disse? Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim e encarnar a minha mensagem, e for a minha mensagem, se você for a mensagem, o perfume de Jesus nunca vai acabar dentro de você. A água de Jesus nunca vai se esgotar dentro de você.
porque você vai ter uma fonte a jorrar dentro de você para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Né? Agora, tem muita gente que carrega um cantil, a água acaba. Tem muita gente que carrega um galão de água, mas a água acaba. A água acaba. Agora, se você tiver uma fonte, se você for a fonte, se a fonte estiver dentro de você e você for esta fonte, não vai se acabar. Aquele que crê em mim terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a grande verdade. Você já exala, alguém está dizendo aqui, a Camila Lemos, você já exala, vejo Jesus em você desde o primeiro dia que te conheci. Ô Camila, isso, você sabe, isso é comovente ouvir isso de alguém, né? E eu tenho certeza que você me conhece há muito tempo. E para mim é uma honra ouvir isso, porque se não for para ser assim, para mim eu não quero nem ser chamado de cristão. Não quero ser chamado de cristão se não for para me esforçar o máximo para ter esta fonte jorrando de dentro de mim, para que as pessoas possam beber em mim. Eu não quero brilhar, eu não quero ter uma luz, eu quero ser luz. Né? E é isso, obrigado. Isso só me confere responsabilidade, né, com as pessoas que me ouvem. E é isso, 4 dimensões da sua vida e da minha vida, 4 dimensões que precisam ser possuídas por Jesus. Tá pronto? Anota aí. Anota aí que eu vou encerrar a aula de hoje Eu vou encerrar a aula de hoje e eu tenho um comunicado para fazer, tá? Então fica comigo aí. Se você tá, não sai. Fica aí comigo. Fica aí comigo, eu tenho um comunicado para fazer. Mas eu quero coraçãozinho para vocês também. Olha só, eu quero pontuar aqui 4 dimensões da sua vida que Jesus precisa tomar posse totalmente. Totalmente. 4 dimensões. Primeiro, em vários lugares na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, Deus tem um problema com gente de alma dividida. Pensamento duplo, coração duplo. Ora tá, ora não tá, ora é, ora não é. Né? E a primeira dimensão que Deus quer totalmente de você é o seu coração. O quê? Seu coração. Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Quanto coração? Quanto, gente? Quanto? De todo o coração. Confia no Senhor de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus não vai aceitar 1/4 de coração, 3/4 de coração, 4/4 de coração, nem mais da metade do coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Menos do que todo, você pode até ter uma mensagem, mas não vai ser a mensagem. Deus quer que você seja a mensagem. Então a primeira dimensão que Deus quer integralmente é todo o teu coração. Todo o teu coração. Todo. Integral. Para Ele. Segunda dimensão que Deus quer de você totalmente é o seu jeito de pensar. Jeito de pensar. Paulo entendeu isso de tal jeito que disse assim: nós temos a mente de Cristo. Na verdade ele escreveu assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Aqui, ó. O jeito de pensar tem que ser o jeito de pensar de Jesus. O jeito de pensar de Jesus. Como é que Jesus pensa sobre as coisas da sua vida? Então você precisa pensar igual. Como é que Jesus pensa sobre rancor? O que Jesus pensa de rancor? O que Jesus pensa de mentira? O que Jesus pensa da prostituição? O que Jesus pensa do adultério? O que Jesus pensa da maledicência? O que Jesus pensa da arrogância, do orgulho, de falar mal das pessoas? O que Jesus pensa? Então, se a gente carrega esses pensamentos, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Então, quais são os pensamentos de Jesus? Esses pensamentos de Jesus têm que ser os nossos pensamentos.
A nossa maneira de pensar tem que refletir a maneira de pensar de Jesus. E tem um caminho para a gente fazer isso. Eu só não posso falar nisso agora. Eu só vou falar as 4 dimensões. Depois, quem sabe, eu falo sobre como deixar Deus conquistar cada dimensão da vida da gente, né? Primeiro, coração. Segundo, mente. Terceira dimensão que Deus quer totalmente de você é seus sentimentos. Sentimentos! O que é que Jesus pensa do ressentimento? O que é que Jesus pensa do ódio? O que é que Jesus pensa da falta de perdão, da amargura? O que é que Jesus pensa dos sentimentos de porfia, dos sentimentos de rejeição, do sentimento de autoestima baixo, do sentimento de que você não pode, do sentimento de que você é pequeno, do sentimento de que você não crê, da falta de fé. O que Jesus pensa destes sentimentos? Porque a mente de Jesus é uma mentalidade e também o sentimento de Jesus é um sentimento de compaixão, um sentimento de amor, de perdão, de autoestima, etc, etc, etc. Terceira dimensão daquilo que Deus quer possuir totalmente na sua vida é os sentimentos, suas emoções, equilibrar suas emoções. Paulo escreveu em Filipenses de forma que possamos sentir as mesmas coisas que Jesus. E por último, 4ª dimensão que Deus quer tomar posse totalmente da vida da gente é o nosso corpo. Paulo escreveu em 1 Coríntios: ou porventura ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Esse corpo aqui é santuário de Deus. Deus habita no seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito de Cristo. Como é que você deve cuidar do seu corpo? O que você vai comer, a quantidade de sono, o que você vai fazer com o seu corpo sexualmente, como você vai usar o seu corpo em exercícios físicos para cuidar dele, que substâncias químicas você põe no seu corpo, tudo isso conta. Que tipo de alimento, que tipo de bebida, que tipo de cuidados você tem com o seu corpo, tudo isso é muito importante, porque o corpo é santuário de Deus. Amém, meu querido? Olha, deixa eu fechar lembrando aqui a frase que eu comecei. Não somos um povo, pelo menos é imprescindível nós evoluirmos de um povo que tem uma mensagem para um povo que é a mensagem. O Verbo se fez carne. E esta mensagem deve ser cheia de graça e de verdade. 4 dimensões para que esta mensagem encarne em nós, assim como encarnou em Jesus. Encarne em nós. 4 dimensões. Primeiro, nosso coração. Segundo, nossos pensamentos. Terceiro, os nossos sentimentos. E quarto, o nosso corpo. Alguém está dizendo aqui, eu estava precisando de um versículo que falava do corpo para ministrar na ignição. Camila Lemos. Ô Camila querida. Ah, Camila querida. Tá bom, olha aí. Este texto está em 1 Coríntios, se eu não me engano, tá bom? Está em Coríntios, acho que é 1 Coríntios. Ou porventura ignorais que não sois de vós mesmos, que o vosso corpo é santuário do Espírito, né? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É sério essa coisa do corpo, nós não podemos fazer qualquer coisa com o corpo da gente, não. Amém? Muito bem, queridos, que Deus faça de você mais do que um portador da mensagem, que você encarne a mensagem, encarne, que você seja luz, que você seja sal, que você seja o verbo, que você seja a palavra, que as pessoas olhem para você e você seja. Eu não estou falando de perfeição, porque ninguém vai atingir a perfeição aqui, mas que nós sejamos de verdade a encarnação, assim como Jesus foi a encarnação da palavra, que sejamos também a encarnação da palavra. Deus abençoe você muito. Mas olha só,
eu tenho uma comunicação a fazer. Em um breve tempo, e eu vou comunicar a todos vocês que curtem aqui o Instagram Pastor Douglas Castro, nós vamos unificar todas as minhas mídias em uma só. Por que isso? Porque Deus tem falado comigo nesses últimos tempos para que eu unifique tudo em um lugar só. Porque eu não sou um homem de duas mensagens, eu não sou um homem dividido, eu sou o Douglas Castro e pastor Douglas Castro. Não, eu sou o Douglas, né? Servo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado de Jesus Cristo, pregador e aquele que vive a palavra. Então eu vou unificar todas as minhas mídias e eu vou anunciar isso aqui muitas vezes. Você vai ficar sabendo a hora de migrar para a minha mídia principal e eu quero que o máximo de pessoas estejam lá. Tá bom? Então fique atento e eu vou avisando vocês aqui várias vezes para que ninguém seja pego de surpresa, tá? E a gente vai unificar todas as mídias em uma só mídia do pregador, do pastor Douglas Castro, porque essa é a minha essência, isso é o que eu sou. Antes de ser Douglas, eu sou um chamado de Deus. Antes de ser qualquer outra coisa, eu sou um pregador do Evangelho e da mensagem de Deus. Eu sou uma encarnação também desta mensagem, assim como você, tá bom? Então fique atento que vai chegar a hora de nós unirmos todas as nossas mídias e ficarmos uma só. E eu vou pedir para você entrar também lá naquela outra mídia minha, no meu Instagram. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe você, tenha uma noite espetacular, tenha um fim de semana guardado por Deus. E se Deus quiser, a gente se vê aqui quinta-feira que vem, às 21 horas. Paz. Tchau, tchau.